Se você quer a resposta rápida, eu já te falo. O mais caro vai ser o financiamento. O segundo mais caro vai ser a carta contemplada. E o terceiro mais barato vai ser comprar um consórcio. Se você queria a resposta de mão beijada, tá aí. Não precisa nem assistir o resto do vídeo. Mas se você sabe que as coisas não são tão simples assim, que tem várias variáveis e que você quer de fato aprender para não depender de outras pessoas para fazer o raciocínio, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar a complexidade por trás de toda essa análise. Meu nome é Nicolas e nesse vídeo eu vou te explicar quando que faz mais sentido partir para um financiamento, para uma carta contemplada ou comprar um consórcio do zero. Antes de começar, eu quero alinhar com vocês aqui que sempre que eu falar carta contemplada, eu já estou falando de um consórcio que já pode ser utilizado para comprar o bem. E quando eu falar de um consórcio aqui, eu estou falando daquela carta do zero, que ainda não foi contemplada e que você ainda precisa, de alguma forma, contemplá-la para comprar o seu bem. Eu andei pensando a melhor forma de como explicar isso. E basicamente, quando a gente vai fazer essa analogia, são duas variáveis as mais importantes. A pressa que você tem e quanto de dinheiro você tem em mãos para tomar essa decisão. Se vocês olharem essa arte aqui, eu montei um gráfico, uma espécie de matriz, onde ela consegue relacionar os perfis das pessoas de acordo com quanto de dinheiro ela tem na coluna e na linha, que seria o eixo X, para quem é mais nerd aí, o tempo que a pessoa tem até comprar o seu bem. Ou seja, quanto mais urgente você está e quanto menos pressa você tem. Então, se a gente olhar o primeiro cenário, a gente vai analisar a pessoa que tem muita urgência, precisa comprar amanhã, daqui uns meses, muito rápido. Essa pessoa ela tem alguns cenários. O primeiro deles é se a pessoa não tem grana nenhuma. E quando eu falo que não tem grana nenhuma aqui, eu estou falando menos de 20% do que você quer comprar. Principalmente aqui a gente vai falar de imóveis. Então, se você tem menos de 20% e tem uma urgência muito grande, sinto dizer, provavelmente você não vai conseguir comprar nada. Nem pelo financiamento, nem comprar uma carta contemplada, nem comprar um imóvel. Porque você quer rápido e não tem grana. E eu sei que muitas pessoas vão falar assim, não, mas dá para usar uma estratégia de lance embutido, que é você comprar uma carta com um valor bem mais alto e usar uma parte dela como lance. Sim, mas pensa uma coisa, se você está pensando nessa estratégia em lance embutido, todo mundo daquele grupo também vai pensar e vai dar o mesmo lance. Então a chance de você contemplar aí é muito pequena, porque está todo mundo dando o mesmo lance, que é o máximo de lance embutido permitido por uma certa administradora. Concorda comigo? E agora a gente vai para o segundo cenário, que é a pessoa que tem muita urgência e tem um pouquinho mais de 20% do valor do bem. E tem menos de 35%. Eu estou colocando de propósito essas faixas, só para clarear um pouco as análises de vocês na cabeça de vocês. E aqui não tem muita opção. Mesmo eu vendendo o consórcio, eu prefiro te dizer, provavelmente a melhor saída aí vai ser você contratar um financiamento. Porque você tem muita pressa, então por consequência você vai pagar mais. E aqui mesmo que a pessoa fale, mas tem como dar aquela estratégia de lance embutido, eu já tenho um valor razoável para juntar com o lance embutido e comprar o bem. Perfeito, eu entendo. Só que o grande ponto é aí que provavelmente você vai ter que comprar uma carta tão mais cara do que você precisa para dar tanto lance embutido e juntar com mais um pouco do que você ainda tem, que possivelmente o financiamento vai ficar mais barato, porque você vai pagar taxa administrativa sobre todo o valor. Se você não sabe o que é lance embutido, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando como que funciona esse tal de lance embutido. Tá bom? Se você tem um pouco mais de 35%, alguma coisa nessa faixa, mas ainda tem menos de 50%. Nessa faixa, a gente já começa a acessar as cartas contempladas. Então, você consegue pagar para alguém para comprar a carta da pessoa e já ter acesso ao bem logo após esse processo. Nesse sentido, se você fizer a conta, você vai ver que vai sair muito mais barato do que um financiamento. Normalmente, uma dívida de imóvel, um financiamento de imóvel, com financiamento você vai pagar por 30, 35 anos. Com uma carta contemplada, você vai pagar por 15 anos aproximadamente. Além disso, a parcela inicial vai ser muito menor. Tudo bem, você teve que dar um lance um pouquinho maior.
Enquanto o financiamento te permitir acesso ao crédito por 20%, uma carta contemplada você vai pagar uns 35%, 40%. Mas perceba que no longo prazo você vai ter uma dívida muito mais barata. E aí você pode me perguntar também, poxa, mas no financiamento a parcela vai caindo. E no consórcio, a cada ano tem o reajuste da parcela pela inflação. E eu concordo com você está certíssimo nisso. Só que o grande ponto é, com a diferença das parcelas, se você poupar esse dinheiro, fazer uma reserva, pensando em lá na frente, quando as parcelas do consórcio ficarem mais caras, você fizer a compensação, quando chegar esse momento, o consórcio já vai ter acabado. Porque são 15 anos contra 30, 35 anos. Então, por isso, se você souber fazer análise, você vai ver que você vai pagar muito menos com um consórcio, uma carta contemplada. Mas lembre-se, você precisa ter pelo menos uns 30, 35% do bem para conseguir comprar essa carta. E o terceiro cenário é que se você tem pressa, mas você tem de fato capital, ou seja, tem mais 50%, 60% do valor, aí vale a pena você estudar a possibilidade de uma carta de consórcio não contemplada. E por que eu falo estudar? Porque se você tem uma pressa, tem tanto a pessoa que precisa comprar para a semana que vem, como a pessoa que precisa para 5, 6 meses. Concorda comigo que essa carta não está contemplada ainda? Então, provavelmente você vai ter que dar lance. Por isso que eu falei que você precisa ter uma grana, 50%, 60%, 70% do valor do bem. E aí, você não vai precisar pagar o ágio de alguém que teve a carta contemplada, mas sim vai precisar pagar o lance. Concorda comigo que não é uma certeza que você vai contemplar. Se alguém te vende uma carta de consórcio falando que é certeza que você vai contemplar, tome cuidado. Porque pode acontecer de naquele mês o seu grupo não ter arrecadado o suficiente. Eu sei que é um cenário meio catastrófico, mas pode acontecer. E não tem caixa suficiente para contemplar quase ninguém por lance. E naquele mês, ninguém é contemplado. Isso pode acontecer. É raro se você fizer uma compra racional, mas pode acontecer. O importante é você saber os cenários e que não existe garantia. Por isso até, se você quer alguma coisa garantida, vai na carta contemplada. Se você está precisando para 1 mês, 2 meses, vai na carta contemplada. Não arrisca ir para um consórcio. Mas se você tem alguns meses, algumas tentativas de lance, pode ir na carta de consórcio. Beleza? Agora a gente vai para a segunda análise. Se você quer comprar o bem em 2, 3 anos, você vai acabar caindo em 2 cenários anteriores. Se nesse período você conseguir juntar apenas 20%, você vai acabar juntando em 2, 3 anos e caindo num financiamento, porque é o que você vai conseguir juntar para dar entrada e aí sim conseguir o seu bem através do financiamento. Agora, se nesse período você conseguir organizar suas finanças e comprar e conseguir juntar aproximadamente 35%, 30% do bem, você consegue ir para uma carta contemplada. Por isso que tem as setas aí que direcionam para cada cenário. Só que perceba, se você não tem capital nenhum, você tem a pressa de 2, 3 anos, cuidado para comprar uma carta de consórcio não contemplada. Porque a probabilidade é que você não contemple em 2, 3 anos sem dar nenhum lance. A probabilidade é que você leve mais tempo para que isso aconteça. Por isso que muito cuidado. Por mais que eu venda o consórcio, eu aviso. Não é um bom caminho se você está nessa situação. Agora vamos para o segundo cenário. Você tem um pouco mais de 2, 3 anos, você já tem mais de 20%. Aí, se eu fosse você, eu começaria a pensar em 2 cenários. A carta contemplada, porque você consegue juntar um pouco mais de dinheiro nesses 2, 3 anos e comprar uma carta contemplada e chegar nos 30%, 35%, ou você pensar numa carta de consórcio do zero. Por que a pessoa que não tem nada, eu não indico pensar em 2, 3 anos com uma carta? E a pessoa que já tem uma grana, já tem uma reserva, eu considero a ideia de você comprar uma carta de consórcio. Primeiro, que você pode comprar, esperar 2, 3 anos e torcer para ser sorteado. Lembra que a probabilidade é que isso não aconteça. Mas, por outro lado, paralelo a isso, você consegue juntar dinheiro e aí sim você consegue pensar numa estratégia de lance embutido. Porque você já tem uma grana e tem uma carta. Aí sim começa a fazer sentido esses encaixes. Agora, se você está se programando para daqui 2, 3 anos e já tem mais de 30%, 35%, eu pensaria nos 2 cenários, carta contemplada ou consórcio.
Se você conseguir continuar juntando mais dinheiro nesses 2, 3 anos, eu pensaria em avançar para um consórcio não contemplado, porque você já tem uma grana razoável e você já consegue estudar, dar lances nesse período, assim como consegue comprar uma carta contemplada. E se você tem mais de 2, 3 anos, eu iria direto numa carta não contemplada, justamente para testar a chance de não ter que pagar o ágio. E se chegar lá na frente e você não for contemplado, você tem grana para dar lance, você não precisa descapitalizar tudo. Agora, se você tem mais de 5, 6, 7 anos, aí sim eu recomendo que você compre uma carta de consórcio. Só com os reajustes desses anos, pelo histórico de inflação que a gente tem, você já vai estar protegendo muito seu dinheiro. E se você quiser saber mais sobre como funcionam esses reajustes da carta contemplada, eu vou gravar um vídeo para vocês para explicar especificamente essa informação que eu estou tentando te passar aqui. Mas só com esses reajustes que você vai ter, sua carta já vai valer mais e sua taxa administrativa já vai ser bem diluída. Então, nesse contexto, eu entendo que aí é o cenário perfeito para consórcio. Para quem me acompanha, sabe que aí você começa a ter várias alternativas. Você vai pagando, dependendo do período que você for contemplado, você vai tendo a possibilidade de vender e fazer uma bolada, principalmente se for no começo. A gente está falando de rendimentos muito expressivos para quem tem uma carta no começo, que é justamente o contrário de comprar uma carta contemplada, que seria vender essa carta. E aí, mesmo que você demore para contemplar, seu capital está sendo reajustado e você não vai ficar pagando juros nesse período. Isso funciona para quem ainda está indeciso, onde quer morar, o que quer fazer nos próximos anos, mas já quer ir construindo e se estruturando para isso. E aqui a gente está falando de um monte de cenário que mistura quem tem pressa, quem tem disponibilidade financeira. Às vezes tem muita gente aí que está há 5, 6 anos trabalhando e nunca conseguiu juntar nada. Esse é um perfil muito interessante também. Pessoal, se você já trabalha há um bom tempo, não tem disciplina de juntar dinheiro, provavelmente daqui 2, 3, 4, 5 anos você vai estar na mesma situação. Então, para esse perfil, eu sugiro, contrata um consórcio. Se você for contemplado em 3, 4 anos, sua vida consegue mudar em 3, 4 anos, porque você vai sair do aluguel, vai passar por uma casa própria. Daqui 10 anos, você já vai ter que, depois de 10 anos disso, você já vai ter quitado sua casa, você vai estar no seu imóvel próprio. Então, essa é a principal discussão que eu queria de fato trazer aqui. Quando a gente usa muita regra que vale para todo mundo sempre e para de analisar o caso específico, às vezes a conversa fica um pouco burra, aí não vale a pena. Então por isso que eu acho importante que vocês saibam o cenário em que vocês estão estudando, né? E aqui, eu sei que pode aparecer a discussão da seguinte forma: poxa, mas se eu tenho toda a grana, para que eu vou comprar um consórcio ou uma carta contemplada? Se eu tenho o dinheiro de ir lá e comprar, tudo bem. E aqui eu queria mostrar para vocês um caso. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei. Teve uma carta, eu tô com uma colinha aqui só para lembrar dos números, né? Teve uma carta de 104 mil aproximadamente, eu vou arredondar todos os números, mas todos têm número quebrado, né? De 104 mil de automóvel, que foi contemplado em aproximadamente 2 anos. Um pouquinho menos de 2 anos, na verdade. O dono da carta tinha pago 27 mil reais até então, né? Eu que fiz o cálculo para o cliente para aparecer a oferta. E aí, esse cliente recebeu uma oferta de 42 mil reais pela carta. Um outro cliente meu que ofereceu, falou: olha, eu quero comprar essa carta, uma carta de automóvel. E para quem estava vendendo, se vocês fizerem a conta, seria um investimento de colocar durante 2 anos uns R$ 1.000 por mês e receber um pouco mais de R$ 1.000 por mês, na verdade, né? E receber 42 mil reais. Ou seja, seria mais de 3% ao mês de rendimento, seria um baita rendimento. E para quem compra a carta, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse caso especificamente era um cliente que já tinha dinheiro para comprar o automóvel, só que ele falou: poxa, eu prefiro não comprar, pegar uma dívida barata. Para ele seria a mesma coisa do que dar uma entrada de 42 mil reais, seria o valor que ele está pagando para transferir a carta contemplada, e pagar 54 parcelas de 1.284. Isso seria a mesma coisa do que financiar, como vocês conseguem ver essa simulação aqui, contrária, né? A gente está colocando o cenário de um empréstimo nas mesmas condições. Qual taxa seria?
seria aproximadamente um financiamento de R$ 62 mil a uma taxa de 0,4% ao mês. Claro que aqui tem os reajustes da inflação a cada 12 meses, né? O aniversário do contrato. Mas imagine o seguinte, se a pessoa pode pegar R$ 62 mil a um custo de 0,4% ao mês, para que a pessoa vai tirar o dinheiro do bolso? É muito mais barato ela pagar a taxinha, que é um dinheiro muito acessível, do que descapitalizar todo. Principalmente se você está apertado. Imagina o seguinte, você não tem uma reserva de emergência boa, você não tem uma estrutura financeira legal. Às vezes você colocar todo o seu dinheiro num carro, por exemplo, pode te trazer um aperto caso você precise de grana. Então essa pessoa vai deixar os R$ 62 mil investidos, né? Hoje a nossa realidade está um rendimento de mais ou menos 0,8% ao mês, a renda fixa. Então, poxa, ele recebe 0,8% ao mês e ele paga a parcela, boa parte da parcela só com os juros que esse dinheiro investido rende. Então, no final do período, nem vai ter saído do bolso dele todo o dinheiro, porque o próprio rendimento vai aguentando segurar boa parte das parcelas. E mesmo que chegue um momento que esse fundo de 62 mil que ele tinha reservado acabe, fica uma dívida muito barata. Compensaria muito ele segurar esse dinheiro. Entende que existem vários cenários, é importante que a gente saiba analisar e fazer as contas. Eu queria mostrar para vocês justamente isso, que não existe uma resposta única para todo mundo, mas sim que é importante que você analise. E se você tiver interesse em comprar um imóvel, ou comprar uma casa, um carro, qualquer bem desse sentido, e tem interesse em estudar um pouco mais, entre em contato comigo. A gente vai conversando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.